Olá, pessoas, todas bem? Esse é o canal Engenharia e Prosa, um canal generoso na disseminação do conhecimento. Eu sou o Guto Rios, o seu engenheiro curioso, e hoje nós estamos aqui para mais uma prosa, mais um dedinho de prosa, com uma galera que é fenômeno aí nessa área condominial. Então, o objetivo aqui é a gente conversar um pouco sobre normas técnicas, sobre gestão, um pouco também sobre o que a gente vive, enfim, é uma prosa bem livre. Você que está chegando agora no canal, se inscreve, deixa seu like aí se gostar do conteúdo, isso nos ajuda muito. Queria começar aqui com o Elis Rocha. Elis, se apresenta um pouco para a nossa audiência. Primeiro, seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo carinho para com o projeto, pelo carinho para conosco aqui e pela sua predisposição temporal de estar conosco aqui e a gente conseguir avançar. Se apresenta um pouco para a nossa audiência e seja muito bem-vindo ao canal. Misericórdia, porque eu sou apaixonada por todos que estão aqui hoje. O Guto é uma pessoa que coloca todos os termos técnicos, um engenheiro muito... qual é a palavra que pode usar assim ao vivo? Diferenciado. Aquela com F. Diferenciado. Diferenciado, tá aí. Eu lembrei, com a letra F é fenomenal. Fenomenal! Que coloca todos os nossos assuntos de um modo muito top, entendeu? E pode colocar a gente com profissionais desse calibre. Fernando Altran também é um profissional que eu, enfim, puxo muito o saco dele, porque inclusive é o profissional que escreveu a norma técnica que está agora em vigor de inspeção predial. O Eliane Guimarães, que tem esse perfil de menina dos condomínios, ela manda no Nordeste, manda soltar, manda prender, ela, dona. Quer falar com ela? E eu vou te dizer mais, eu diria arriscar, inclusive, que ela sube, porque a dona é a Michele Lordeiro e a sub é a Eliane Guimarães. Eu sou o quê? Sou uma reles mortal desse mundo condominial, que estuda muito, que gosta, enfim, de criar as situações mais problemáticas de tudo e que gosta de resolver problemas. Essa sou eu. Oh, que maravilha, tudo a ver com engenharia, e gratidão aí pelo elogio. Começando pelas damas também, Miriane, queria que você se apresentasse um pouco para a nossa audiência. Primeiro, seja muito bem-vinda ao canal. Gratidão aí por estar conosco e por ter acatado aí de uma forma muito legal o projeto, né? Apesar de você, antes disso, acho que você não tinha ouvido falar ainda da gente ou do projeto, e foi de uma forma muito, como é que se fala, muito enérgica, né? Você demandou muita energia para acatar isso tão rápido e estar aqui em volta. Queria que você se apresentasse para a nossa audiência e seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, obrigada Guto, obrigada Elis pelo convite, Fernando, né? É até inusitado falar de engenharia, para quem é advogado, é uma área que a gente não tem muita vivência, mas que a gente sofre um bocado por causa dos problemas e justamente por essa falta de vivência. Sou advogada condominial, sou síndica também, né? Então a gente sabe um pouquinho onde é que dói, quais são os calos, quais são as dores, e basicamente a gente vai bater esse bate-papo aí com essa galera que é muito fenomenal, né? Com aquela palavra e falar um pouquinho sobre engenharia e o que aparecer, né? Pô, que maravilha, cara, gratidão. A Elis comentou uma coisa lá que é gostar de resolver problema, né? Eu acho que a cadeia da formação da engenharia é toda essa, cara. Nós somos condicionados ali, desde ali do ensino médio, a resolver problema, e a gente acaba ingressando na carreira de engenharia para resolver problemas, e a gente começa a gostar dessa doideira, né, Fernando? Agora eu queria ouvir um pouco você, agora aqui no canal da Engenharia e Prosa, cara, se apresenta um pouco aí para a nossa audiência, seja muito bem-vindo e, cara, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e pelo acolhimento que você tem com os nossos projetos. Aliás, são vários os projetos que a gente acaba se envolvendo, né? Até pelo nosso trabalho aí em prol da engenharia. Alô? Se apresenta aí, seja muito bem-vindo, cara, e gratidão aí por estar conosco. Eu que falo, gratidão a você, Guto. Sempre brinco, né? Todas as suas iniciativas, você pode chamar que eu estou dentro, porque são sempre muito bacanas. De conteúdo muito sólido e, ao mesmo tempo, a gente estava falando isso aqui um pouco antes de começar a transmissão, de um caráter social, de um caráter de generosidade muito grande. Bom, meu nome é Fernando Altran, eu sou engenheiro eletricista e de segurança do trabalho, tenho mais de 20 anos de formado. Esse mesmo tempo que eu venho atuando aí, me especializando na área de engenharia diagnóstica, atuando como perito judicial, assistente técnico. Tenho uma empresa chamada Perícia Predial,
que é focada na engenharia diagnóstica. E estou aqui para debater esses temas que são sempre muito importantes, né? Especialmente com esse viés de misturar experiências diferentes, né? Não tinha ainda tido o prazer de conhecer a Wiliane, mas essa visão, Wiliane, de uma advogada que participa do mercado condominial, de sentir e mostrar os problemas que enfrenta com a engenharia, para nós é sempre muito rico, porque nós, engenheiros, acabamos tendo esse perfil extremamente técnico, mas o nosso público, né, para quem nós temos, como vocês mesmos colocaram, para quem nós temos que resolver os problemas, não tem necessidade de saber o tecniquez. E a gente precisa também desenvolver essa característica, que é fazer essa interface entre o tecniquez e a solução. Então, assim, é muito bom, é sempre um prazer estar do lado da Elis, que é uma brilhante profissional, também uma parceirona. Enfim, sou fã de todos vocês, tenho certeza que vou me tornar fã também da Eliane, prazer estar aqui com vocês. Bom demais. O bom que a Elis hoje comeu bastante açúcar, ela tá animada, cara, eu gosto disso, essa vibe é bacana pra caramba. Deixa eu perguntar uma coisa aí, sei lá, acho que às vezes a gente fazer uma roda, né, acho que cada um comenta um pouco. Queria porque chegou aí a norma, o pessoal está chamando a norma do avião, né, final 747 aí, que é a norma de inspeção predial. A norma do avião. Inclusive, Guto, se você me permitir comentar, é uma norma muito especial para nós condomínios, é uma norma muito top, e que o Fernando Altran, que a gente está tendo o privilégio com o qual conversar, é um dos pais dessa norma, tá? Hashtag... Eu e muitos profissionais, mas eu tive essa honra mesmo, participei do comitê ABNT de elaboração da norma. Essa aí da de perícias em engenharia que ainda não terminou. Mas mas vamos lá. Comenta aí, Guto. Maravilha. Mas comenta então um pouco, Elis, do reflexo disso. Você, enquanto gestora, né, chegou uma nova norma, uma norma específica de inspeção predial, e como que você absorveu isso? Como que foi essa relação com receber essa norma? Existe uma diferença muito grande, amigos, da gente ser síndico externo e da gente ser síndico orgânico, né? Quando a gente é síndico orgânico, a gente acha tudo, beleza, vamos colocar aqui, mas os custos não comportam, então vamos deixar um pouco mais, tal, não sei o quê. Mas quando a gente é síndico externo, o bicho pega, porque a gente é obrigado a poder atender aquelas perspectivas, até porque condomínio não gera relação consumícia, aquela relação lá do Código de Defesa do Consumidor, mas nós somos obrigados a atender as perspectivas da relação do consumidor enquanto prestadores de serviços, né? Daquele artigo 39 lá do Código de Defesa do Consumidor. E a gente fala, a norma está aí vigente, a gente tem que fazer. Tanto que o Fernando está fazendo um negócio muito tops, que é poder proporcionar os condomínios ter acesso a essa condição da gente poder proporcionar ao condomínio um manual de manutenção, tipo a 56, né, a 5476, a gente poder ter uma perspectiva de controle da 16280. Mas aí, como é que faz isso? As normas todas anteriores estão valendo. A gente só vai contratar aquele serviço para a gente poder, né, enfim, poder fazer valer. E eu, como síndico, eu não tenho obrigação de conhecer engenharia. Eu tenho que contratar uma assessoria de engenharia para eles poderem fazer o serviço que eu não sei fazer. Entendi. Simples assim. E a gente também tem que ter uma condição assim muito, muito tranquila de ter essa parcimônia. Os síndicos não vão saber de tudo. A gente tem que saber do geral. A gente é o maestro. A gente vai ter uma orquestra. E a gente vai ter os especialistas para poder tocar os instrumentos daquela orquestra. Então, assim, essa norma impactou muito. As pessoas estão muito assustadas, principalmente aquelas que acham que o prédio vai cair. Não, os prédios não vão cair. Pelo menos se a gente não tomar qualquer providência, né? Tem que tomar providência. Mas esse primeiro momento é poder acrescentar
essa perspectiva no nosso plano de manutenção, e fazer um plano de manutenção mais profissional, só isso. Fantástico ter tocado em manutenção. As normas que ela citou, uma é dela de manutenção, ela citou também a norma de reformas, que todas elas são normas ABNT, e a mais nova é a de inspeções periódicas. Claro que cada sistema vai demandar aí uma inspeção dentro de uma periodicidade, dentro de um uso, que é um campo até de especialização, acho que depois o Fernando até complementa. Eu queria ouvir um pouco a Wiliane, como que ela recebeu, porque são 3 normas que são bem novas, né? Essa de gestão das reformas, essa de inspeção, e teve uma que é de desempenho também, que eu não sei se ainda está muito conhecida. Como que você, assim, pintou uma ABNT, uma norma nova, técnica? Como que você recebe isso? Quais são os passos aí? Até para quem é gestor de instalação e consiga entender um pouco mais. Inclusive, Guto, se você me permitir completar a pergunta para a advogada tão renomada em nível nacional, não, porque a Wiliane é uma das mais Fs do que a gente tem. Como é que a gente acrescenta essas normas técnicas de engenharia que as pessoas não concordam, porque gera dinheiro? Como é que a gente coloca isso no âmbito do condomínio para que elas entendam que é normal? Legal. Eu vou até comentar isso. Eu queria só ouvir um pouco da Wiliane com relação a quando ela recebe ou quando edita. Acho que o da Elis está caindo o tempo todo, ela não está acompanhando isso. Mas queria ouvir você um pouco, Wiliane. Como que é que você recebe isso, né? Essas notícias? Fazendo um gancho no que a Elis falou, né? Eu, pelo menos, na minha experiência, tenho 2 dificuldades. Uma na condição de advogada e outra na condição de síndica, né? Como a Elis falou, o síndico orgânico, ele tem uma diferença do síndico profissional, né? O síndico profissional tem que fazer. O orgânico, ele vai empurrando um pouquinho com a barriga, não vai dar para fazer em relação a custos e tudo mais. Como é que é o meu papel? Eu, como advogada, tenho que orientar se o síndico vai seguir ou não, isso aí é uma decisão da gestão. Mas, como síndico, eu tenho que cumprir, né? Porque se eu não cumprir, eu vou ser responsabilizada. Então, a gente já começa com a primeira dificuldade daí. E aí, em relação à função da sindicatura, eles acham que a gente quer fazer aquilo porque nós somos muito apegados a regras, apegados à lei, porque a síndica é advogada, então tudo ela vai querer fazer, às vezes não tem nem necessidade e tudo mais. E a gente tem essa dificuldade de transitar nesse meio da engenharia, que é de entender as coisas, de procurar profissionais que têm esse conhecimento técnico, e como eles falou, a grande dificuldade são os custos, né? Não são procedimentos caros, não são profissionais baratos, e aí esbarra nessa questão do custo e da obrigação legal. Mas, o que é que a gente procura sempre fazer, né? A gente orienta o síndico tem essa dificuldade de passar essas informações para os condôminos, e até nós, como advogados, a gente tem a dificuldade de absorver isso. Por exemplo, eu tenho um condomínio, esse condomínio específico que eu sou síndica é um condomínio novo, as pessoas ainda vão receber as chaves e tudo mais, e toda hora eles ficam me ligando, Wiliane, eu vou fazer o rebaixamento do gesso, eu preciso ter uma RT, eu preciso, diversas obras, né, troca de revestimento de piso. Então, lidar com essa situação para a gente é bem complicado, porque eu sinto que não tem esse conhecimento completo, por mais que ele seja da área, a gente não entende, né, então, como é que o condomínio faz? Acabou de ser inaugurado, acabou de ser implantado, e não tem dinheiro para nada, como é que a gente vai contratar esses profissionais? E aí entra um pouco da função de vocês, né, que levar esse esclarecimento, levar isso de maneira gratuita, difundir esse conhecimento, mas lembrando que a gente precisa sempre ter uma assessoria de um profissional, de alguém que realmente entende. Mas colocar na cabeça dos condôminos que aquilo não só é uma obrigação legal, mas aquela necessidade de realização desse tipo de serviço e de ter esse profissional qualificado, é o pior, né, porque a gente esbarra sempre na questão financeira. O condomínio, as pessoas têm sempre a ideia de que tem que enxugar, e não tem como enxugar. Quanto mais velho o condomínio, mais velha a edificação, mais gasto a gente vai ter. Por isso que a gente vê muito aí condomínios que antigamente moravam pessoas conceituadas, né, pessoas muito reconhecidas, famosas, e hoje está abandonado, aí todo pichado, destruído, porque as pessoas lá atrás não tiveram essa concepção de que o condomínio precisa de um investimento em engenharia, precisa de um investimento no preventivo, né, para depois é que a gente ter essa preocupação aí de fazer o corretivo, mas a gente não tem, infelizmente, essa cultura. Não, isso é bacana. Queria ouvir, Fernando, agora a gente pegou gestora, né, pegou advogada, administradora, como que elas recebem a notícia de uma nova norma. Eu queria ver o teu contraponto aí, né, um profissional de engenharia, especializado em inspeções.
Meu áudio está aberto. Deixa o Altran também falar do Copan, que fala muito disso, do que a doutora Willy falou. Ah, então pronto aí, ó. 2 perguntas, Altran. Vamos lá. Bom, primeiro ponto. Olha só, hoje o grande desafio de vocês, gestores condominiais, é lidar com essas questões técnicas. Eu já vi alguns estudos aí que falam que de 85% a 95% dos problemas atuais são de natureza técnica. Pela falta de cultura da manutenção preventiva, pela falta do diagnóstico periódico das instalações, ou seja, eu não conheço como é que está a saúde da minha edificação, pela localização, pelo uso, e isso tudo ainda tomou agora um novo revestimento, né, tomou uma nova forma com a pandemia que a gente está vivendo. Tudo ficou mais exacerbado ainda. E assim, o que eu geralmente oriento, né, para os profissionais da sindicatura, sejam os síndicos orgânicos e, em especial, os síndicos profissionais, que a norma é uma ferramenta que vai auxiliá-lo na condução dos trabalhos. É óbvio que sempre existe aquela discussão, né? A doutora William já deve ter ouvido isso, eu sei que a Elis já ouviu, que norma técnica não é lei, mas chega num foro judicial e diz que determinado caso não seguiu uma norma técnica, que a gente vê o juiz transformar a norma em lei rapidinho. Né? Às vezes não precisa nem estar numa seara de perícia judicial, né? Às vezes a decisão é direta em função de não se ter seguido a norma técnica. Qual estado que você está, doutora Williane? Natal. Natal, Rio Grande do Norte. Terra do meu sogro, linda terra. O Nordeste. Natal é quase a capital do país. Natal só perto de Salvador. Natal também é fenomenal. O Nordeste, né, em função daqueles problemas que a gente teve, aquela tragédia que ele teve em Fortaleza, mas também em outras cidades, apesar de que outros estados já tinham uma legislação própria, está saindo na frente e hoje boa parte dos estados já tem uma legislação própria que trata da obrigatoriedade da inspeção predial periódica. Isso é de suma importância para complementar a norma técnica, que vai padronizar como a inspeção predial deve ser feita. Então, é muito importante, né? Eu sou um profissional que bato muito na tecla da multidisciplinaridade. Vocês, gestoras condominiais, vivem isso na realidade de vocês. Hoje, uma boa gestora, né, tem que estar cercado por uma boa assessoria administrativa, uma boa assessoria contábil, de preferência, uma assessoria de RH, assessoria jurídica e, né, a assessoria de engenharia. Então, essas 5 vertentes hoje são essenciais para uma boa administração. Perdão. E complementando a questão da norma, que realmente veio a trazer uma série de modificações na maneira como se fazia a inspeção predial, trouxe algumas novidades, a figura do laudo de inspeção predial, diferente do laudo de inspeção predial especializado, ou seja, fazendo uma analogia aqui com exames diagnósticos da gente, né, do dia a dia da gente. A inspeção predial hoje é um grande check-up para você ter, novamente usar aquela palavra mágica, uma abordagem multidisciplinar, em que você vai conhecer, avaliar, inspecionar e tecer considerações e recomendações para conhecer como está a saúde da sua edificação e de como ela deve ser mantida. Eventualmente, você pode ter necessidade de um laudo especializado, né? Um laudo de inspeção predial especializado, como, por exemplo, um laudo de eficiência energética, um laudo de mapeamento de danos de fachada, ou um ensaio de estrutura, ou uma avaliação do sistema de condicionamento de ar mais detalhado. Então, todo esse carga, né, que às vezes o pessoal esquece também.
Sim. Pronto. A gente tem um problema, né, Guto, aqui no DF, muito sério, não sei se isso acontece aí, doutor Uliane, que a Elis sabe disso, a gente tem alguns bairros aqui, por exemplo, Águas Claras, que é considerada a Manhattan brasileira, né, que é um bairro maravilhoso, mas a grande maioria das suas construções não possui previsão de carga elétrica e não foi feito um estudo de carga térmica para suportar equipamentos de ar-condicionado. Então, as pessoas vivem ali, não foi feito um estudo de conforto ambiental, de conforto, né, térmico, enfim, de bem-estar das pessoas, e as pessoas sequer podem ligar o ar-condicionado, porque isso pode aumentar muito o risco de um problema mais sério. E por fim, né, só para nessa questão aí da norma, ela vem sim complementar esse conjunto de normas aí que o Guto muito bem colocou, que começa com a 5674 de 2012, que trata da gestão de manutenções. Temos a norma de desempenho, que foi um marco na engenharia brasileira, e que, eu ia falar coincidentemente não, mas curiosamente, é mais utilizada por advogados do que por nós engenheiros, infelizmente. Porque ela traz uma série de pré-requisitos e requisitos técnicos para garantir a qualidade das construções brasileiras, que é a 15575 de 2013. Depois temos a 16280, que é de 2014, mas foi revisada e republicada em 2015, que trata da gestão de reformas, que foi a primeira norma que traz no seu corpo, né, preto no branco, poder dado ao gestor, ao responsável legal pela edificação, para paralisar uma obra. Então, a 16280 tem um impacto para quem é gestor condominial muito forte. E agora temos, né, a 16747, né, de 2020, que traz a questão da inspeção predial, formaliza, padroniza a inspeção predial. E a gente tem outras normas, obviamente, como a 14037, que trata da documentação da entrega das edificações. A doutora Uliane estava falando aí, estamos pegando um prédio novo agora, o pessoal está em dúvida. Aí a gente chega naquele problema de cultura realmente, Liz, Guto, doutor Uliane, porque o nosso problema é porque nós temos o hábito de fazer o errado no Brasil. Não é nem por maldade, não é nem por dolo, né? Mas por culpa, né? A gente não aprende e não quer... Por cultura, né, amigo? Por cultura, principalmente. Porque esses custos, né? E a gente não está tratando aqui de reserva de mercado, né? Hoje, eu e o Guto, a gente disputa mercado né? Disputa é uma palavra forte, a gente compartilha mercado com a turma da arquitetura, que tem excelentes profissionais. E eu posso falar até que eu estou fazendo mestrado em arquitetura, então, assim, a relação com os arquitetos é excelente. Temos a seara dos técnicos também, mas o caso o que é dar a César o que é de César. Se é uma questão técnica, esse custo tem que ser computado, isso tem que ser levado em consideração no momento pré-projeto, no momento de execução da obra, no momento de recebimento do empreendimento e principalmente na cultura da manutenção preventiva, que é basilar dentro da nossa disciplina de engenharia diagnóstica. Acho que eu falei demais já. Não, diga, dona Elis. Não, tá ótimo, cara. Eu tô até agoniada aqui, porque misericórdia. Eu tô falando tudo do nosso mercado condominial e, inclusive, o seguinte, quando a gente faz um caderno de obras no nosso mercado condominial, a gente tem que contratar um profissional. A gente conhece de condomínio? Ok. O engenheiro que vai participar lá do nosso condomínio, de repente não conhece? Ok. Porque não basta ser engenheiro, tem que conhecer condomínio. Mas a gente tem que traduzir para ele, traduzir na técnica do engenheirês, a coisa que é para nós. Simples assim. Não, é verdade. E cada norma dessa, ela traz novos adendos, tanto de parte de responsabilização, quem vai fazer o quê, que é um elemento fundamental até para a gestão, para incorporar aí no nosso processo de gestão, assim como alguns procedimentos que vão te dar indicadores ali de gestão. Tipo, fez, não fez uma inspeção específica, a medição. Oi? A medição. Medição, enfim.
Então, se as normas forem encaradas como elementos que vão ajudar a construir um sistema mais eficiente de gestão, acho que todos nós ganhamos, inclusive a própria sociedade que vai ter ali o seu ativo assegurado, né, e a sua segurança assegurada. Mas uma sacada que às vezes falta para a gente, ou para o gestor aí comum, é às vezes ponderar, porque muita gente confunde manutenção com conservação e limpeza, que é uma coisa que esse paradigma a gente tem que quebrar. Guto, desculpa, Guto, você acertou. Meu Deus! Você acertou, você tocou num tema. Desculpa te interromper, mas só para falar. Bate nessa tecla, meu amigo, bate nessa tecla. Estou até emocionada, vou nem dormir, viu, Guto? Pois é. E é um cuidado que a gente tem que tomar, porque a manutenção, ela busca preservar a operacionalidade, preservar a segurança, e mais do que isso, se você trata como gestão de ativo, né, o bem imobilizado ali, ele é um ativo, e aí a gente pegando esse cara aí que é engenharia, é jurídico e é contábil, tudo junto ao mesmo tempo, é você preservar o valor de venda daquele teu ativo. Então, às vezes você tem 2 apartamentos com plantas similares, em condomínios que é um do lado do outro, só que um, sei lá, é 30% sobrevalorizado em relação ao outro. Você fala assim, bom, mas por que o cara está vendendo 30% a mais? Aí você vai ver a instalação do cara, está toda impecável, está toda bem trabalhada. Tem uma coisa na engenharia que a gente chama de elemento de sacrifício. O que é isso? São elementos dentro do conjunto que são projetados para falhar antes, até para proteger um elemento maior. Então, tudo isso é computado. Então, cara, precisa trocar o freio do teu elevador. Então, vai lá e troca, até porque freio é um elemento de segurança. Mas se fosse um rolamento simples, às vezes da porta, o cara falou, às vezes o cara olha lá, não, isso aqui dá para aguentar. Não, cara, troca, porque ele está ali, porque se ele falhar, ou ele deixar de falhar no momento dele, ele vai prejudicar um outro componente que às vezes é mais caro. Tá? Então, esse elemento ali é o que a gente chama de elemento de sacrifício, ele é feito para trocar. Então, você pega as grandes multinacionais, e aí esse negócio de, o prédio é mais antigo, é mais novo, cara, não, vai em Roma, cara. Em Roma tem uma série de edificações que está mantida lá e está funcionando. Estados Unidos tem prédio de mais de 100 anos, que é mais atual que uns que estão inaugurando hoje aqui no Brasil. Então, mas qual é a cultura dos caras? Bicho, deu tempo. A pintura, ela não é só estética, ela é um revestimento de superfície, então ela é feita para proteger todos os materiais que estão ali por trás, embolso, enfim, uma série de outras coisas. Então, você tem que falar, deu o tempo da pintura, refaça a pintura. Mas dá para aguentar um pouco mais. Às vezes dá, mas só que aí você está infiltrando uma série de outras coisas que, eventualmente, depois vai causar uma infiltração e, ao invés de você gastar, sei lá, uma unidade de medida aí para só repintar, você vai ter que gastar 10. E aí é por isso, Elis, respondendo até o teu questionamento, que o pessoal fala, as normas estão vindo aí e existe um custo intrínseco a ela. Na verdade, você tem uma economia no médio e longo prazo. Porque se você fizer dentro da periodicidade correta, então você chegou uma norma nova, você, que não comentei, vamos usar ela como parâmetro de gestão. Vamos adequar? Vamos. Tem isso, isso e isso. O teu desembolso, inicialmente, pode parecer um pouco maior. Você fala, isso daqui eu vou ter que adequar, eu vou ter que desembolsar. Só que você não enxerga que se você não desembolsar isso daqui, lá na frente vai dar o BO, que, né, o nosso Fernando colocou lá, da catástrofe, cara. Então, aí você começa a somar uma série de elementos. Então, pega um exercício simples aí. Se eu falar para vocês, galera, comprei uma Ferrari hoje, e aí, uma Ferrari, compara um preço médio de um apartamento no Rio Grande do Norte. 500 mil é um apartamento de bom tamanho. Mais ou menos? 500 mil dá para comprar. Já um top, né? Um top. Já é um apartamento top, amiga. Misericórdia. Pronto, então eu vou baratear a Ferrari também. Falar, bicho, eu comprei uma Ferrari de 500 mil aqui. Mas eu vou pagar R$300 para manter ela por mês. Qual é a primeira reação de vocês? Como é que eu mantenho uma Ferrari com R$300? Estou falando de 300 mil. Assim, é distinto o uso, não estou entrando nesse mérito. Mas você pega, às vezes, um apartamento de 500 mil e o cara quer pagar R$200 de condomínio. Você não vai conseguir manter esse condomínio, você vai negligenciar alguma parte dessa manutenção. E provavelmente você vai estar fazendo conservação e limpeza só. O que é um perigo, porque toda hora é taxa extra. Fernando, vai lá, cara. Eu estava só querendo... Não, perdão, é só para não perder essa excelente linha de debate que você levantou. Porque, assim, eu escrevi um artigo semana passada, acadêmico, e foi uma breve discussão sobre o cenário de acidentes elétricos no Brasil.
E a gente tem aqui a Abracopel, que é uma associação que foi criada para fazer o acompanhamento, porque nós não temos uma política pública de registro de incidentes, de acidentes, baseados, né, originados por instalações elétricas inadequadas. E olha só os números. No ano passado, todo ano a Abracopel solta um anuário referente ao ano anterior. Então, em 2019, nós tivemos no Brasil registrados não oficialmente, ou seja, um trabalho hercúleo dessa associação para levantar, ou seja, possivelmente é que nem a subnotificação da Covid, né? Então, a gente teve muito mais do que o que está registrado. Mas registrados 1.662 acidentes de origem elétrica. Isso significa 4, acidentes de origem elétrica por dia, com mais de 2 mortes por dia. Isso 56% desses acidentes por conta de choque, sendo que na norma de instalações elétricas de baixa tensão, que são a norma das instalações elétricas que nós utilizamos, Elis, doutora Williane, tem desde a década retrasada, tem a previsão do dispositivo anti-choque, né, que tecnicamente o pessoal se refere como dispositivo diferencial residual, mas a gente chama de dispositivo anti-choque. Seria aquele mesmo DR que o eletricista fala para nós? Esse mesmo, é o famoso DR, dispositivo residual. Molhada, né? A norma até exige para área molhada isso, né? Que é onde tem maior risco. É obrigatório, ele é obrigatório em todas as instalações residenciais, comerciais, e hoje a gente ainda tem gente morrendo de choque por conta disso. Ou pela falta do DR, o desligamento do DR. 39%, e olha só, isso aí é um número crescente, depois eu posso até compartilhar com vocês esse artigo, o número vem crescendo, o número de acidentes ao longo dos anos. O do ano passado, 39% desses acidentes com instalações elétricas foram por conta de incêndios gerados devido a sobrecargas. Ar-condicionado, né? Entra ar-condicionado aí. Bate o recorde. Mas olha só a loucura, doutor Niane. Imagino que aí no Rio Grande do Norte, assim como no resto do Brasil, eu não sei como é que é o nome da concessionária da companhia de energia aí do Rio Grande do Norte. Coserne. Como Coserne, aqui é Coserne. Coserne. Aqui no DF é a SEB, Companhia Energética de Brasília. A Coserne e a SEB, né, que são as concessionárias da energia elétrica, né, de distribuição, fornecimento de energia elétrica para os clientes finais, eles fazem obrigatoriamente, até para poder liberar o famoso ABITSE, que é o termo de autorização para uso de um imóvel, eles fazem a aprovação do projeto elétrico. Mas é todo o projeto elétrico? Não. Eles fazem a avaliação e batem o carimbo somente no projeto de alimentação do prédio. Nas inspeções prediais que nós fazemos, o que a gente encontra de projeto mal feito, falta de carga para ar-condicionado, falta de carga para chuveiro elétrico, pior, né? A gente tem, não querendo usar aqui o tecniquez, a palavra é tão feia quanto a situação absurda. A expressão chama-se cabo desbitolado. Vocês já ouviram falar o que é um cabo desbitolado? Um cabo desbitolado é o seguinte. Sabe? Quando a gente faz uma instalação de chuveiro elétrico, né, puxa mais corrente, ele tem uma seção, né, ele tem uma espessura, digamos assim, referente à capacidade dele para suportar aquela carga elétrica, aquela corrente que vai gerar calor, etc. Tem muita obra em que o pessoal instala o cabo previsto no projeto enquanto ele está aparente, e dentro das instalações o cabo é menor. Né? Para não entrar aqui na questão Misericórdia. Por quê? Porque o cobre é caro. Então o pessoal quer reduzir o custo com o cobre. E pior, tem muita fabricante que fornece o cabo desbitolado para a construtora. Olha, eu tenho aqui o cabo de 1,5 milímetros quadrados, mas se você quiser reduzir, e no cômputo da obra geral isso Misericórdia. eu vou instalar, eu vou te fornecer um de 1,3,5. Misericórdia. E como não existe uma inspeção
regular das instalações elétricas, como não existe uma obrigação. Nos Estados Unidos, por exemplo, toda transação imobiliária tem que ser respaldada por uma inspeção da residência. Aí entra uma inspeção geral, mas principalmente a checagem, a verificação se as instalações elétricas estão de acordo com o código, né, que eles falam up to code. Porque mata a gente. Mata a gente. Isso aqui é só uma janelinha do porquê que a inspeção predial multidisciplinar é tão importante hoje no nosso cenário de envelhecimento das nossas edificações. E das novas também. Que hoje nossas edificações novas, às vezes, têm mais problemas do que as antigas. Eu tenho muito mais problemas em condomínios mais novos do que em condomínios antigos, por incrível que pareça. Nos antigos, a dificuldade é justamente pela ausência da manutenção mesmo, mas a edificação em si, ela não causa problemas. Assim, o principal problema que a gente enfrenta aqui são panelas elétricas de sobrecarga por causa de aparelhos de ar-condicionado. Que eles fazem, por exemplo, eu entendo que isso deveria ser por região, né? As unidades já deveriam vir projetadas para isso. Aqui é muito quente, então eles entregam os apartamentos que comporta somente um aparelho. Aí chega a pessoa, né, e diz, não tem condições, eu tenho 2 quartos, eu vou colocar um aparelho como? Aí coloca 2. Dá a panela elétrica na certa, condomínios com menos de 1 ano de uso aí tendo que acionar seguro por causa de panela elétrica. Mas eu acho que é por isso que, inclusive, o judiciário já se posicionou que rede e ar-condicionado, ele é uma coisa assim que é intrínseca do condomínio. Cada condomínio vai colocar assim, as suas especificidades, né? A gente teve até aqui no DF uma que fez escândalo, porque colocou uma rede, não deu certo. Não foi nada disso. Quando foi perceber, ela colocou a rede diferente, era inquilina, colocou a rede diferente do que era o condomínio. O condomínio permitia que colocasse uma rede de cortar, tal, não sei o que, do lado de dentro do apartamento. Ela colocou do lado de fora. Tá errada. Então, assim, a gente tem que observar muitas regras do condomínio, mas ar-condicionado... Aí vem as armadilhas, né, Elis? Porque, por exemplo, nesse caso que a senhora citou, Torilene, o pessoal que tem a necessidade de instalar o ar-condicionado, às vezes até contrata um profissional técnico para fazer um projeto, para fazer uma instalação adequada. Mas o condomínio, ao receber essa documentação, né, segundo a 16.280, que fala que o condomínio, o responsável legal tem que receber por meio de um profissional habilitado, porque qual é a grande diferença que ele vai fazer? Ele precisa avaliar os impactos daquela instalação da unidade privativa para o condomínio. Para o condomínio como um todo. Mas é por isso, amigo, que é importante o condomínio determinar quais são os padrões. Porque já não pode mais proibir colocar. Ar-condicionado tem que permitir, rede tem que permitir. O condomínio só tem que criar uma regra. Que a grande dificuldade ela já começa na implantação, né? As construtoras entregam já a convenção registrada e deveria vir já por obrigatoriedade que o síndico ele tem um poder discricionário, que as obras elas precisam seguir a norma, mas não vêm, as convenções não vêm. Então a gente já começa na dificuldade daí. Não, a norma não é lei. Então eles não querem cumprir porque não é lei. E isso deveria vir já averbado na própria convenção. Não sei por qual motivo, né? O pessoal que faz normalmente não vem. Mas a primeira assembleia que eu consigo fazer, eu já tento colocar isso na cabeça dos condôminos, principalmente condomínio que eu já tive problema com panela elétrica, porque é necessário, o síndico tem que saber, não tem, mas está se metendo na coisa que é da minha unidade, eu posso fazer o que eu quiser, cobertura de área térrea já é um conflito muito grande, porque o corretor na hora de vender, ele diz que você pode fazer tudo que você quiser, e depois que vende, sobra o abacaxi para o síndico, então, se isso viesse já averbado nas convenções, eu acho que já facilitaria muito a vida do síndico. Até me pergunto, Williane, que às vezes é muito negligenciado, que é o comissionamento, tá? Então, quando termina ali os empreendimentos novos, por exemplo, quando entrega isso, ele entrega com o manual do proprietário, que deve vir descrito todos os sistemas que estão ali, as capacidades e as limitações dele. E o comissionamento, o que é o comissionamento? É você pegar projeto e execução e ir lá e fazer o teste. Então, fala assim, essa fiação aqui comporta um ar-condicionado. O cara vai, isso daqui cabe realmente um ar-condicionado e o BTU usa.
Ah, não, isso aqui comporta 2, comporta 3. Então, você tem essa segurança, até para prevenir essa questão do cabo que o cara especificou ou não, que eu acho que a gente tem uma coisa até mais, como é que se fala, nevrálgica que isso, que é a ausência do dimensionamento do próprio cabo mesmo. Então, o pessoal bota, às vezes, na doida, cara. Não, passa um cabo aqui, tem que passar de 6, mas o 6 não cabe no conduíte. Ah, não, bota um 4 aí que liga, pelo menos a gente entrega. Aí daqui a pouco pega fogo. Sabe o que é que as pessoas se preocupam? É isso mesmo. Eu não gosto de ar-condicionado, não. Ar-condicionado é bom e faz bem, como diz um grande amigo meu. É igual aqui no meu prédio, pô, o pessoal colocou aqui, nosso cabo é de 6,5. Tem muita gente que colocou de 2 e falou, então, vamos ver o que vai acontecer. É uma etapa que eles pulam. E aí você pega elevador, você pega um prédio aí que tem 20 andares e o elevador está subdimensionado. Cadê o cálculo de tráfego disso daí? Existe um cálculo de tráfego. Você dimensiona o elevador com um determinado nível de uso. O hidráulico, que você colocar aquela válvula lá de pressão no meio... Misericórdia! Pois é, então tudo isso vem do projeto, só que muitas vezes, e aí por isso que o Fernando também é desse time aí, que a gente fala muito em equipe de multidisciplinar e assessoria técnica. Vai receber um prédio novo, não, às vezes não tem nenhum condomínio formalizado. Cara, chama uma equipe de engenheiros, ou chama uma empresa que tem as modalidades, fala, bicho, faz uma vistoria para mim aí, e vê se pelo menos, porque o comissionamento, se você não pedir, o pessoal não te entrega. E muitas vezes não faz. E é um fato fundamental. Se você pegar qualquer edificação aí comercial que tem certificação LEED, que aí é internacional, eles exigem o quê? A equipe de manutenção ela é mobilizada no início das obras. Olha que bacana. Então, quem vai fazer a manutenção acompanha todas as obras. E aí essa galera que vai depois lá e fala assim, bicho, eu que vou manter isso daqui, se ele pega um negócio lá, não, o cabo é de 1,5, tá com 1,3, ele, bicho, volta. Eu quero de 1,5 aqui, porque senão depois você vai me obrigar a trocar. Então, isso que a gente tem que... Essa assessoria técnica, ela não só técnica jurídica e contábil, né? O cara assume jurídica e contábil. Mas a técnica de engenharia, de arquitetura, os arquitetos também têm seu papel aí, principalmente nessas fachadas aí que hoje transcendem aí, às vezes Nossa. Sabe qual é a única preocupação das pessoas? Elas não estão preocupadas com segurança e solidez de edificação. Elas estão preocupadas se elas vão perder as garantias. Somente isso. Passou no prazo das garantias. Mas se não... Mas olha só, Tonino, muito bom ponto. Aí é uma questão até simples. As manutenções são diferentes das garantias. Né? Porque existe aquela confusão. A construtora ela não tem que prestar manutenção, apesar de que algumas agora estão até começando a fazer isso dentro desse raciocínio de funcionamento. Elas só fazem quando elas ainda têm unidades. Depois que elas vendem todas, elas... Tchau. Mas assim, e eu concordo que isso seja uma distorção. Mas o fato é, do jeito que está hoje, houve o recebimento das áreas comuns pelo condomínio. No dia seguinte, a responsabilidade das manutenções preventivas e corretivas são do condomínio. Eu tenho até uma tese diferente. Eu entendo que, pelo menos no período dos 5 anos, onde tem que ser garantida aí a solidez do empreendimento, tem que haver uma corresponsabilização sobre essa manutenção. Mas isso é uma tese minha que tem momentos que é bem aceita, momentos que não é muito bem aceita, especialmente pelas construtoras, né? Mas assim... o fato é que esse momento aí dessa mudança de paradigma entre recebimento do empreendimento para comissionamento do empreendimento, que o Guto colocou, faz toda a diferença na vida útil, né? E hoje, na Europa, né, onde a certificação LEED, né, que são uma das maiores certificações de sustentabilidade do mundo, você tem um selo nas edificações que você sabe como é que vai ser o perfil de custo da sua manutenção para o resto da vida. No Brasil, nós compramos apartamentos, alugamos unidades residenciais sem ter a menor ideia de onde a gente está pisando. E mais uma coisa, amigo. Convenção, regimento interno, é tipo um contrato de adesão. Você não vai modificar aquele negócio. E a gente tem que contratar profissionais. A gente não sabe o que está acontecendo. A gente tem que contratar profissionais. O condomínio dele e o seu, né? O dele, pô. Que aí cada um vai ver a sua vertente. Simples assim.
A gente Guto, fica achando, estão enrolando a gente, estão achando que é... Não, a gente tem que confiar naqueles profissionais que estão sendo contratados para fazer o trabalho deles. Até porque eles Simples respondem, né? assim. Você deixar ele Guto, trabalhar, ele responde. Ele fala assim, ó, cara, a responsabilidade é sua, você tá se comprometendo aqui, né? Sim, sim. Manda ver, Guto. Fernando. Não, eu preciso me despedir de vocês, que eu tenho uma outra live daqui a pouco. Tinha que até Sim, já 20 avisado. horas. É assim, só para dizer que o papo tá bom demais, eu fico aqui tranquilamente mais 3, 4, 5 horas e até acender um charuto aqui para poder acabar de curtir o papo. Tá muito gostoso, né? Tá fluindo muito gostoso. Mas eu queria agradecer imensamente o convite. Tô contigo, né? Pode chamar sempre que eu tô à disposição. Lembrar que a gente tem a nossa live semana que vem, na terça-feira, pelo Sindicato dos Peritos da Justiça. Vou ter muita honra de receber o Guto lá, para a gente falar de outros temas também da engenharia, especialmente na área de perícia judicial. Também está na nossa lista de convidados a doutora Elisa, aí, como perita em administração. E depois, doutora Elisa, vou tomar a liberdade de lhe convidar também. De vez em quando eu chamo alguns advogados para mostrarem a sua visão desse mundo das perícias. A gente tem um trabalho que a gente faz lá no Sindicato dos Peritos da Justiça aqui do DF, de lives técnicas Doutor Willy manda na parada. Lhe agradeço demais pela oportunidade de estar com você hoje, viu, Fernando? É uma pessoa que eu já estou paquerando aí há muito tempo. A Elis trouxe aí, juntou todo mundo e... A Elis é minha líder. Essa Elis é danada, não é mesmo? A Elis lidera e eu sigo. Guto, brigadão. Elis, brigadão. Beijo enorme. Doutora Williane, foi um prazer enorme. Desculpa ter que sair, porque é o compromisso que eu já tinha feito, mas agradeço imensamente a honra de ter estado aqui com vocês hoje. Tá. Fernando, só te pedir um favor, cara. Vamos antecipar a foto da abundância, cara, para a gente fazer o card depois. Como é que é? Fazer? É com a mão aberta. Para você poder... Para receber tudo que de bom a vida tem para nos dar. William, queria que Amém. Amém. A todos nós. Bom, muito obrigado, Fernando. Boa live lá. Eu acho que aqui a gente também deve estar por encerrar também. Eu queria deixar só uma pulga atrás da orelha aí de todo mundo. É que uma grande montadora recentemente acabou de noticiar que está encerrando uma das fábricas dela com modelos de combustão interna. Então, ou seja, vai começar a produzir só carros elétricos. Então, se o ar-condicionado, acho que era o terror aí, que nem a doutora Williane colocou, imagina agora as tomadas para abastecer os carros. Guto, já estamos com demanda disso aqui em Brasília. Já tem prédios que eu faço assessoria que estão tendo demanda de moradores querendo fazer instalação de tomadas elétricas nas suas vagas. E, de novo, começa aquele pepino do que é área comum, do que é área privativa. E áreas comerciais nesse cerne. Exatamente, que as instalações vêm da área privativa, mas tem que passar pela área comum, ir para a garagem. Enfim, mais um tema bacana para a gente discutir depois. A gente vai. Obrigado a todos vocês. Gratidão, Fernando. Toda minha. Então é isso. Eu acho que a gente pode... Vocês querem... Vamos continuar mais um pouco? Vocês querem encerrar também? Uai, segue aí, meu filho. A rocha. Poxa, aproveita o Willy. Não é toda hora que você tem uma Willy na tua vida, não, meu filho. A rocha é estranha aí. Tá até aproveitando isso, que ela comentou que o grande vilão, às vezes, é o ar-condicionado, né? Mas, na verdade, é a falta de dimensionamento correto para o uso dele. O que muito bem colocou, quando você fala assim, não, as instalações, eventualmente, você tem essa notícia, pode colocar um ar-condicionado. Às vezes nem bota a potência, né? Eu falo assim, pelo menos um. E aí, quando você vai fazer essa adaptação, por mais que você coloque a mais ou a menos, você não teve ali a gente chama de cômputo da carga térmica, é o primeiro estudo que a gente faz para dimensionar o ar-condicionado. Então, quando você tem a carga térmica bem definida ali, você dimensiona corretamente o aparelho e aí depois tem toda a sequência disso, inclusive, passando pelas instalações elétricas, que pode eventualmente afetar até a distribuição no quadro lá do condomínio todo, porque ele tem que ter previsão de distribuir uma carga maior aí para as unidades. Só que, quando a senhora comentou que às vezes assim, a norma não é... Você colocou... Como é que foi que você informou? A norma não é lei, né? E aí às vezes a consultora não quer fazer e tal, porque não tem um período de garantia, né? Mas quando a gente realidade, a gente enfrenta esse conflito em relação aos moradores, né? Eles só querem cumprir aquilo que realmente é lei. Aí sempre tem o
o perito, né? Tem um morador que é engenheiro, tem o advogado formado em Harvard, né? Que o cara nunca militou na área de condomínio na vida, mas ele é o bambambam de condomínios e a gente lida com essas pessoas no dia a dia. Infelizmente, não tem o que fazer. Sempre tem um especialista lá que fez o pós-doutorado lá em Harvard na parte de direito imobiliário, não sabe de nada, mas a gente... De direito imobiliário e ar-condicionado, né? E perito em ar-condicionado, sim. O que for, é o que eu costumo dizer sempre, né? O bom senso, ele sempre vai pender para o lado que é do nosso interesse. Então, se a pessoa tem um diploma naquela área, ela já, por si só, ela já usa esse diploma para querer fazer uma pressão no condomínio, o síndico já recua. Se a assessoria jurídica não for firme, ou o síndico não for firme, ele não consegue fazer, ele tem que permitir tudo que os moradores quiserem, porque sempre vai ter essa pressão. Entendi. E às vezes é pautado e votado, né? Então, às vezes, a maioria, até por ausência de informação, ou às vezes a única visão, né, interpretativa colocada na mesa foi essa de um, sei lá, um pseudo-especialista aí, ou às vezes o cara, às vezes até é especialista mesmo, a pessoa ali, mas a única versão que foi colocada na mesa foi isso. Mas, né? Guto, você é um Principalmente profissional se esbarrar no bolso, top. viu, Guto? Se esbarrar no bolso, aí a maioria, né, a população condominial, elas sempre vão querer aquilo que o outro está dizendo, que não tenha fundamento técnico nenhum, mas porque esbarrou naquele lugar onde dói, o órgão que dói mais, que é o bolso. Eles sempre vão lidar nesse sentido. Você é muito top, você tem um perfil assim, muito de equacionar, enfim, né, mediar a situação. E as pessoas não querem mediar na economia, né? É hard, é pé nos peitos. A pessoa quer colocar o ar-condicionado, não interessa se o condomínio está cabendo aquela quantidade de energia elétrica. Quando o síndico vai explicar, síndico ruim, síndico mau, síndico feio. Então, assim, se a gente puder preventivamente informar como é que funciona, né, melhor seria. Mas muito disso é da consciência, porque às vezes, a gente até comentou isso um tempinho atrás, que às vezes descasa um pouco, né? O cara vai adotar uma nova medida, você tem que ter um desembolso ali. Só que esse desembolso, às vezes, é tão insignificante em relação ao que poderia ser, do tipo, pegou, vamos dar o exemplo de um eletrodoméstico, não vou colocar ar-condicionado, porque eu gosto muito, brincadeira. Mas você instalou o ar-condicionado ou qualquer eletrodoméstico lá, que consome uma demanda de carga maior do que a que o fio ali pode suportar. A tendência é que ele entre em combustão, né, que ele derreta e aí acaba pegando fogo ali nas instalações. Teve alguns acidentes até próximos disso aí, recente. Na minha casa. Futebol e tal. Pegou fogo por conta das instalações mal dimensionadas ou por ausência de manutenção, o próprio seguro não vai cobrir isso. Então, ou seja, você foi lá e economizou R$30 de condomínio a mais, de taxa condominial a mais, e aí você perdeu seu patrimônio, e aí? Ah, não, tem seguro, o seguro não vai indenizar, e aí? Você perdeu seu patrimônio. Às vezes jogou... Na minha casa, eu faço seguro residencial há vários anos, e teve 2017, talvez, eu tenho 3 banheiros. Os 3 chuveiros pegaram fogo. Eita. Eu falei, misericórdia! Graças a Deus eu tinha seguro. Mas eu tive que fazer obra de engenharia elétrica. Não teve o que fazer. Você tinha que modificar, tinha que comprar cabo novo, tinha que modernizar os eletrodutos, tinha que modernizar o quadro elétrico. Aqui, Guto, a pressão é tão grande. Hoje um condomínio falou, estava, né, fazendo aquela discussão em relação a jogar na Assembleia se vai ter individualização ou não. Aí o condomínio, se não for individualizar, eu vou jogar meu chuveiro para o gás, porque já que é o condomínio que vai pagar, eu não vou pagar sozinho, então eu vou pagar o gás, a energia sou eu que pago. Olha só o nível de pensamento dos condomínios. A gente tem que estar sempre com o pezinho lá na maldade, já cogitar que eles vão querer o mal, né? Vão pensar no eles e vão puxar pro lado mal. Eles não querem saber de engenharia, se vai dar sobrecarga, não querem, eles querem pensar... E a energia é uma coisa que basicamente já está individualizada, né? Então, assim, o pessoal não fica preocupado com isso, né? Fica preocupado com as outras coisas, fica preocupado se a sua elétrica vai interferir na minha, só isso. Mas é tudo um conjunto, né? Às vezes você consegue diferenciar qual a responsabilidade de cada um, então, ou seja,
até que ponto a unidade tem que contratar e tem que adequar, e até que ponto é o condomínio. Isso, tecnicamente, você faz. Só que o conjunto disso, né, então, a unidade ali, o indivíduo, em relação ao todo, isso precisa ser ponderado também. Sim. O pessoal pega e fala assim, não, cara, eu vou instalar um só ar-condicionado na minha unidade. Só que se o meu edifício tem, sei lá, 300 unidades, então são 300 aparelhos potenciais aí de ar-condicionado. Então isso tem que ser pensado em conjunto, que influi em todas as instalações. Por isso que o requadramento exige, né? A RT exige você buscar a concessionária do Estado. Sim. Agora sim, se der problema, é culpa do condomínio, viu? Eles fazem tudo que eles querem, não é para seguir norma, não é para seguir nada, é para instalar quantos ar-condicionado quiser, para fazer instalação de chuveiro do jeito que quiser, trocar piso. Agora, se der problema na unidade dele, não foi a unidade de cima, não foi ele, não foi ninguém. É o condomínio tem que indenizá-lo. Foi culpa do condomínio. Sempre é assim. Eles não pensam que eles têm a responsabilidade sobre isso, não. Sempre vai recair sobre o condomínio. Pois é, e isso junta com uma cultura, às vezes, muito reativa, né, que a gente estava comentando lá no início. Então, você acaba, a gente vai criar uma lei para dispositivo de incêndio depois que uma boate pegou fogo. A gente criou mecanismos aí normativos, e agora lei para a questão de manutenção do ar-condicionado. Não precisou um ministro morrer para se criar isso. Então, aí é tudo muito reativo, né? E aí acaba que o bom senso, ele não prevalece. Então, quando a gente está comprando qualquer bem aí, qualquer ativo, né? Qualquer bem, seja móvel ou imobiliário, a gente está comprando aquilo ali, você tem que manter, senão ele vai depreciar. E às vezes vai depreciar numa velocidade muito mais acelerada do que o que estava previsto. Porque pega seu carro, é que nem o apartamento ficou parado às vezes 1, 2 anos. Aí o cara quer, às vezes, chegar lá, ligar o disjuntor e botar tudo funcionando. Tudo bem por aí, né? Então você tem que ter os cuidados antes, né? Principalmente se tiver instalações. Seu carro, fica com ele 6 meses parado, depois tenta ligar para você ver. Vou te dar um exemplo muito prático de um estado vizinho ao nosso aqui. É um dos primeiros estados do Nordeste a ter uma lei específica para tratar de inspeção predial, que é o Ceará, né? E aí o pessoal lá não se preocupava muito com isso. Tem lei, mas não tem pessoal suficiente para fazer a fiscalização. Bastou um edifício cair e todo mundo enlouqueceu. Não tinha empresa suficiente para fazer as inspeções de tanta demanda que teve. Ou seja, precisou acontecer uma tragédia, acontecer uma catástrofe, para as pessoas se atentarem da necessidade, né, e de perceber que existia uma lei que já era muito antiga, foi um dos primeiros estados aqui do Nordeste a terem essa lei de inspeção. Depois isso veio para cá, para o Rio Grande do Norte, né, aqui a gente tem muito problema com elevador, que é aqueles elevadores aquelas portas batentes, ainda tem muito aqui, mas em relação à edificação em si, a gente não tem. Tem muito isso no Ceará, mas precisou cair alguns prédios lá para o pessoal tomar consciência da necessidade. E vocês que estão em cidade aí que é próxima, que você tem brisa marinha, né? Acaba que a vida útil do que é de origem ferrosa ali é reduzida, né? Você tem uma oxidação muito grande. Até a frota de carro, elevador deve passar por isso também, alguns componentes, que é diferente de você... E aí é legal esse bizu, porque é o seguinte, o plano de manutenção de um elevador que é no Distrito Federal, ele eventualmente, ou por necessidade, ele é bem diferente do que é no Rio Grande do Norte. Você tem os itens básicos, vai ter que inspecionar cabo, freio, parará, os itens de inspeção, você vai executar. Mas, às vezes, o tempo da vida útil desses componentes é reduzido. Em Natal, em relação ao DF, ou, às vezes, o DF também é... Uma coisa que a gente não... Às vezes, o pessoal não tem isso muito claro, por solicitação, né, por uso. Então, você pega um carro que é Uber, ele roda muito mais que o teu carro. Então, ele vai ter um nível de desgaste maior, né? Então, é preconizável isso, é percebível isso, né? A mesma coisa é o condomínio. Então, a gente estava comentando o cálculo de tráfego. Às vezes, você dimensiona o elevador para fazer 200 viagens dia. Ele está fazendo 400, ele vai apresentar um desgaste maior nos componentes, né? E você vai ter que reduzir o período ali de manutenção. Então, isso é de suma importância até cogitar. Imagina nesse período de pandemia, né? Porque você não vai poder descer mais como você descia antes, com os coleguinhas. Se tiver uma outra pessoa, você vai esperar, vai descer só os familiares, e então o elevador está tendente a fazer mais viagens, né?
E uma outra coisa bem simples, né, que é aquele portão da saída de veículos. O morador, ele é muito insistente, ele acha muito mais prático ele acionar ali. Ele não entende que aquele motor, ele tem um tempo de vida e que a utilização, né, excessiva, desnecessária, vai causar um desgaste maior. São coisas muito simples, mas que as pessoas, elas não se atentam muito, aí se quebra e diz, esse condomínio coloca material de péssima Condomínio qualidade, ruim ou não de faz a morar. manutenção, quando na realidade ele que está dando causa àquilo ali. Ele tem um portão de pedestre que é para ele utilizar, não é para ele utilizar o portão de veículo, mas ele acha que aquilo ali não tem importância. Então, assim, Saída de bike, saída de bike vai muito isso com o que a doutora Willy está falando. As pessoas querem usar a mesma entrada de carro para poder fazer a entrada e saída de bicicleta. A gente não pode. Não pode, é simples assim, não pode. No país, não pode. E a pessoa quer fazer aquela... Imagina se a pessoa machuca, se acontece um acidente. Foi não é o condomínio, pode. foi o condomínio que negligenciou. Isso foi interessante. A gente fez uma palestra recentemente até para um grupo de síndicos e eles estavam abordando muito, o negócio deles era a questão do orçamento para o cômputo da taxa ordinária, né? Então, a partir do momento que você tem aí um plano de manutenção muito bem definido, com esse, inclusive, levando em conta aí essas solicitações, né, essas alterações, você tem condição de, primeiro, de dimensionar a tua taxa ordinária de uma forma correta, do tipo que você vai preservar e continuar ali. Ela vai ser um pouco maior daquilo que se habitualmente faz? Provável. Por quê? Porque o pessoal, como a gente disse lá no início, confunde muito manutenção com conservação e limpeza, né? Então, quando você faz isso e coloca a taxa administrativa ordinária num valor que é plausível para a execução do serviço ali de manutenção, uma das coisas que você reduz de cara é o cômputo da taxa extra. Então, você tem muito condomínio aí que o tempo todo tem taxa extra, porque precisa, qualquer coisinha que precisa fazer, não, tem que ter taxa extra. Por quê? Porque a taxa ordinária dele não está aderente ao plano de manutenção. Então, até esse tipo de economia aí, a gente tem que ponderar quando for dimensionar aí o orçamento, o uso, os costumes e usos, e aí tudo isso tem que ser abordado de uma forma mais ampla e conversar com o seu plano de manutenção, o seu orçamento, a sua capacidade, né, e qualidade de gestão. Não é isso? A Elis também saiu de novo. Ela deve estar tentando fechar o microfone, está fechando a câmera. Não duvido, não. Mas então é isso. Doutora Liliane, eu queria... A Elis está vindo ali. Queria, então, agora a gente está chegando aí a quase uma hora aí já de prosa, né? Acho que queria passar para a senhora fazer umas considerações finais aí, já que o Fernando já nos deixou porque estava numa outra live, né? E queria que a senhora fizesse considerações finais, reiterasse aí do teu trabalho, da necessidade, você atua como autônomo, eu sei que você tem um perfil, né? Meninas do Condomínio, não é isso? Conta um pouco disso. Meninas dos Condomínios. Olha as suas considerações finais e gratidão, uma gratidão enorme por você estar aqui conosco e estar compartilhando um pouco do seu conhecimento com o nosso canal. Guto, primeiro eu queria agradecer, né, o convite de Elis, o seu também, estar aqui com você, com o Fernando e com a Elis, assim, para mim é uma enorme alegria. Eu e a Elis, a gente já está há muito tempo combinando alguma coisa, mas nunca que a gente consegue combinar essas benditas dessas agendas, e hoje a gente conseguiu, graças a Deus, gratidão, né? Mas, assim, eu acho o tema super importante, eu até fiquei com receio, porque eu disse, caramba, eu não sei de nada de engenharia, eu sei o básico do meu trabalho, do que eu tenho que orientar, né, muito técnico, ali, socorro, mas graças a Deus a gente conseguiu conduzir aí com muita tranquilidade. Mas, basicamente, Guto, é isso, é a dificuldade das pessoas entenderem essa questão das manutenções, né, de que isso precisa estar dentro da previsão orçamentária, que a gente não pode trabalhar só com corretivo, que é justamente essa questão do corretivo, de ter que fazer o corretivo que lá na frente causa um prejuízo maior para o condomínio, então a gente tem que sempre planejar a gestão a longo prazo, não é só pensar na segurança hoje, pensar na estética, todo mundo só pensa em estética, o condomínio está pintado ou não está, às vezes o condomínio está horroroso, por fora está sem pintura, mas por dentro ele está com as manutenções em dia, então a pintura ela foi uma coisa renegada. Mas a gente tem essa preocupação de colocar as manutenções dentro da previsão, que é isso que os síndicos, não só pela pressão em si de economizar, como também pelo próprio desconhecimento, né? De ter um profissional ali para auxiliar, de dizer o que é realmente necessário,
e fazer esse planejamento em conjunto para que o condomínio ele tenha a sua saúde, tenha tudo garantido, tudo assegurado, e lá na frente a gente não venha incorrer num prejuízo maior ainda. E o prejuízo maior que eu falo também em relação a vidas, né? A gente está lidando ali com vidas, com pessoas. Não, verdade. E mais uma vez, gratidão, Elis. Queria... E eu que agradeço demais pelo convite. Nada que isso, gratidão. Elis, seu microfone está desligado, mas eu queria te passar a palavra para você fazer as considerações finais. Aí, agradecendo mais uma vez aí a sua predisposição temporal, o seu tempo e sua energia aí em estar conosco e o carinho que você tem com o nosso canal aí. Fica à vontade, queria ouvir. Não tem carinho com o seu canal, não. Tem carinho com você, que o Guto arrebenta, arrasa, essa pessoa sempre assim, muito singela, muito atemporal, uma pessoa que liga, né? As outras ligas. O mundo condominial é muito difícil. E o nosso mundo condominial é muito vaidoso, é muito cheio de coisas. É por isso que a gente não consegue congruir com uma coisa no condomínio. Aí você fala, ué, mas o síndico externo vai resolver? Vai, esse. Mas o próximo que entrar vai botar um negócio totalmente novo, totalmente diferente. É possível. Pode ser até que tenha algumas congruências. Doutora William aí que tava falando, né? Muito tops. Dona do Nordeste. Manda prender e manda soltar. Quem tá falando essas besteiras aí, não sei não, viu? Condomínio é uma coisa muito personalizável. Muito personalizável. E a gente perde tempo da gente ficar assim, querendo criar padrões uníssonos. 100% uníssonos para todos. Não vai ter. Vai ter um esqueleto, sim, padrão de todo o condomínio, mas vai ter uma parte que é personalizável. E esse personalizável a gente vai fazer. E sim, a gente vai ter que cuidar dessa manutenção. Não basta comprar um apartamento. E eu peço muito para quem compra apartamento, porque tá ali realizando um sonho e tal, pegue o documento do condomínio, pegue a convenção, regimento interno, verifique como é que está a manutenção, peça o mapa de manutenção, porque às vezes aquele sonho da casa própria vai virar um pesadelo. Porque aqueles documentos de condomínio são contratos de adesão. Ninguém vai modificar. A única coisa que é modificável é só a compra, né? Até porque para mudar a convenção coletiva, mudar regimento interno é um parto, né? Normalmente precisa de um quórum específico. Aí, quando o pessoal entra, né? Quando entram na edificação, aí tá todo mundo empolgado com a piscina, com a academia, e aí lá na frente a gente precisa alterar a convenção até para que ela fique atualizada. Para atualizar. Quórum. Mas a gente não consegue, porque a maioria das pessoas, uma grande parcela está inadimplente, e a outra grande parcela não frequenta as assembleias. Então, assim, se torna uma missão impossível você alterar uma... Independente disso, seja condomínio pequenininho, um condomínio super, ultra, mega power, 2/3 povo. Quase 70%. 2/3. É uma galera, não tem como, é muita gente. Então, assim, verifiquem essas coisas, para que vocês possam até entrar no condomínio novo, contribuindo para aquela massa condominial para poder melhorar. Tem gente que não tem piscina, tem gente que não tem área comum e tal, não sei o quê. O que você pode ser de útil para poder valorizar o seu patrimônio? Condomínio é uma grande sociedade. Se você está preparado para isso, ok, compre. Se não, procure uma casa, um apartamento, sei lá. Apartamento não vai ter muito, mas casa, sem ser condomínio, é o top. Então, assim, a gente tem que estar muito disposto. Maravilha. Gente, gratidão pelo tempo, pelo carinho de vocês. Você que está nos acompanhando aqui no canal, chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, comente aí no espaço de comentários, para a gente precisa saber se o conteúdo que a gente está produzindo aí está gerando valor para você. Comente eventualmente a sua experiência. Queria agradecer, a gente vai deixar depois no link aqui na descrição do vídeo o perfil de cada um deles, para que vocês possam ir em Natal ou em Brasília, ou enfim, em qualquer outro lugar, para que possam acessar. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, que é, assim, fantástico, fantástico. E vamos que vamos, né?